Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. A adoração dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém de Judá, ao tempo do rei Herodes, eis que do Oriente vieram alguns magos a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Sabendo disso, o rei Herodes ficou sobressaltado e com ele toda a cidade de Jerusalém. E tendo reunido em assembleia todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, inquiriu deles onde devia nascer o Cristo. Disseram-lhe: em Belém de Judá, conforme ao que foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, tu não és a última entre as principais cidades de Judá, pois que de ti sairá o chefe que há de conduzir meu povo de Israel. Então Herodes, mandando chamar em segredo os magos, lhes perguntou em que tempo precisamente a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém lhes disse: Ide, informai-vos exatamente acerca desse menino, e quando o tiverdes encontrado, comunicai-me, a fim de que eu também o vá adorar. Depois de ouvirem do rei essas palavras, os magos partiram, e logo a estrela que tinham visto no Oriente lhes tomou a dianteira, e só se deteve quando chegaram ao lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, eles se sentiram transportados de extrema alegria. E entrando na casa, aí encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prosternando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram por presentes ouro, incenso e mirra. Avisados enquanto dormiam para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho às suas terras. Número 43. A visita dos magos a Jesus em Belém não foi feita no estábulo. Já o menino não estava mais na manjedoura quando eles o adoraram. Também não foi antes, mas depois da circuncisão e da purificação que a visita e a adoração se verificaram. Tendes um critério para vos orientardes a esse respeito. É a ordem de morticínio das crianças até a idade de 2 anos. Se os magos tivessem vindo antes da circuncisão e da purificação, a ordem não atingiria as crianças de mais de 1 ano. Notai com efeito que aquela ordem Herodes a deu de conformidade com as informações exatas que obtivera dos mesmos magos acerca do tempo em que lhes aparecera a estrela. Maria tinha que estar em Belém com o menino na ocasião em que eles chegassem para o visitar e adorar. Os fatos tinham que ocorrer como ocorreram, sob a influência e a ação espirituais, tanto no que se refere a Maria e a José, quanto no que diz respeito aos magos. Esses encontros, essas ocorrências, que supondes ser o que chamais obra do acaso, por lhes ignorardes a causa,
muitas vezes se produzem entre vós sob a influência e ação espirituais. José e Maria iam frequentemente a Belém, à casa de Matias, irmão do primeiro. Os espíritos, seus protetores, lhes inspiraram a ideia e o desejo de lá irem, na ocasião em que ali deviam achar-se para serem, com o menino, encontrados pelos magos. Foi, pois, na casa de Matias que estes adoraram o menino Jesus e lhe ofereceram por presentes ouro, incenso e mirra. Mas como foram os magos induzidos a vir do Oriente a Jerusalém para indagar onde estava aquele que nascera rei dos judeus? Como puderam saber que a estrela que viram no Oriente era daquele que nascera rei dos judeus? Como foram levados a seguir essa estrela a fim de o irem adorar? E o que era essa estrela? Uma revelação espiritual os instruiu a tal respeito. Em sonho, receberam dos espíritos seus protetores o aviso de que um emissário do grande ser descera à terra para ser o rei dos judeus, a fim de regenerar a raça humana, de que seriam guiados até junto do menino pela sua estrela que veriam no céu, de que não lhes cumpria mais do que segui-la a fim de chegarem ao emissário celeste. Para cada um, a linguagem que lhe convém. Os magos subordinavam a existência de cada homem à influência de um planeta. Para eles, portanto, aquela estrela era um planeta criado para presidir aos destinos de Jesus e lhes fora enviado expressamente para os advertir e guiar. Quanto aos outros homens, esses, segundo as crenças que os magos professavam, nasciam e morriam sob a influência dos planetas já existentes, cada um dos quais podia presidir aos destinos de milhares de indivíduos. Como sabeis, pois essa crença sobreviveu por muito tempo, os antigos acreditavam que o homem nascia sob uma boa ou má estrela. A ideia que para os eruditos da época servia de base a semelhante crença era que tal planeta, sob cuja influência o homem nascera, desprendia fluidos propícios ou contrários, os quais ou lhe facilitavam a concepção do bem, o estudo das ciências, a aquisição das riquezas terrenas, a realização dos desejos, a saúde, o prolongamento da vida, ou acumulavam desgraças sobre desgraças, conforme a influência era boa ou má. Abri qualquer dos velhos tratados de alquimia, de necromancia, de astrologia e vereis o papel ativo que por vezes seus autores atribuem de muito boa fé aos planetas que, entretanto, marcham ascensionalmente pela via do progresso, como tudo o que foi e é criado, pois tudo o que é criado é perfectível. Não vos espanteis da ideia que, apoiados nas suas crenças, os magos fizeram da estrela que os havia de guiar, tomando-a por um planeta capaz de executar um ato inteligente, qual o de os conduzir a determinado lugar. A confiança que depositavam na poderosa vontade do Senhor lhes dominava completamente o raciocínio. Para eles, a estrela obedecia a uma ordem dada, como o servo obedece ao amo. Não dizemos que isso foi real, pois, ao contrário, vamos explicar-vos a natureza da luz que eles tomaram pela de uma estrela. Alguns espíritos fortes, que cheios de orgulho, pensam tudo saber e que, no entanto, ainda são muito ignorantes, pretenderam, negando a ação e os efeitos espirituais,
a ação e os efeitos da mediunidade, que tal estrela não passava de uma fábula astrológica. Certo? Assim devem falar os que só compreendem os efeitos matemáticos e que tudo pesam com o peso que tem à mão. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.